Dizem que o tempo cura tudo. Mas e se o tempo nunca existiu em primeiro lugar? E se a própria coisa que você está esperando, cura, transformação, sua nova vida, não está escondida em algum futuro distante, mas já está acontecendo agora mesmo em uma frequência paralela na qual você simplesmente ainda não se sintonizou? Imagine um homem parado em um corredor de espelhos, cada um refletindo uma versão diferente dele mesmo. Alguns o mostram quebrado, preso em arrependimento. Outros revelam uma versão poderosa, desperta, já vivendo a vida que ele sonha. Ele continua andando, pensando que está se movendo através do tempo. No entanto, cada versão dele já existe nesses espelhos. A única coisa mudando é em qual ele olha. Isso não é filosofia. Isso é mecânica quântica. Nos disseram que o tempo é linear, uma seta reta do passado ao futuro com o agora como ponto fugaz entre eles. Mas e se essa seta é apenas uma ilusão conveniente? Um mapa simplificado desenhado pela percepção limitada de uma mente humana programada para a sobrevivência, não para a verdade. O cérebro, afinal, não experimenta tempo. Ele apenas armazena sequências de padrões elétricos. Seu passado, apenas uma gravação. Seu futuro, uma faixa não reproduzida em uma playlist cósmica. O modelo newtoniano de tempo, fixo, mensurável, constante, colapsa no momento em que você olha mais de perto. Einstein já sussurrou isso há mais de um século quando revelou que o tempo é relativo. Não uma força constante, mas uma variável flexível que se curva com velocidade, gravidade e observação. Mas aqui está a parte que nunca te ensinaram na escola. Quanto mais fundo você vai no campo quântico, mais o tempo começa a se dissolver completamente. No reino quântico, partículas não se movem através do tempo. Elas existem em estados de potencialidade, suspensas em uma sopa temporal de probabilidade. No momento em que as observamos, no momento em que damos atenção a elas, elas colapsam em um estado definido. Em outras palavras, o tempo não flui. Ele colapsa com seu foco. O que você chama de agora é apenas o ponto de consciência que intersecta com uma frequência particular de potencial. Mas essa não é a parte chocante. A reviravolta real é esta. Cada versão de você, aquela que teve sucesso, aquela que falhou, aquela que já está livre, já existe, não metaforicamente, não como imaginação, mas como linhas temporais reais tangíveis codificadas no campo quântico. Sua identidade, suas emoções, suas crenças. Estas são os diapasões que selecionam qual linha temporal você experimenta. Você não está criando realidade no tempo. Você está selecionando realidade através da vibração. Ainda assim o relógio faz tic-tac. Ainda seu calendário se enche. Ainda seu corpo envelhece. Então, como o tempo pode não existir se vivemos dentro dele? Esse é o quebra-cabeça que prende a maioria das mentes. Mas aqui está a brecha. O tempo é real dentro de uma frequência específica, como um videogame com níveis. Cada linha temporal tem sua própria física, suas próprias regras. Mas quando você desloca sua consciência para fora de uma linha temporal para outra, quando você pula vibracionalmente, as regras mudam, o tempo se curva, a memória embaralha, o passado se reescreve, e o futuro começa a vazar para dentro do seu presente. Se isso soa impossível, é apenas porque você foi ensinado a pensar em si mesmo como um objeto fixo se movendo através de um mundo fixo. Você esqueceu que sua mente, sua energia, sua consciência, estas são não locais. Elas não estão presas em carne e osso. Elas são instrumentos quânticos capazes de colapsar realidades infinitas em experiência. Seu corpo é o avatar. Sua consciência é o jogador. E o tempo é a ilusão que faz o jogo parecer real. Vamos mais fundo. Toda vez que você relembra uma memória, você não está olhando para um arquivo estático no seu cérebro. Você está recriando a memória, reativando a rede neural, reexperimentando a carga emocional. Ao fazer isso, você está se alinhando energeticamente com a versão de si mesmo que viveu aquele passado. É por isso que seu passado continua se repetindo, não porque é destino, mas porque seu foco está colapsando a mesma linha temporal de novo e de novo. A chave é esta. Sua percepção do tempo é um espelho do seu estado emocional. Quando você está preso em culpa ou arrependimento, o tempo desacelera. O futuro parece distante, inatingível. Mas quando você está em coerência, quando seu coração, mente e corpo estão alinhados em um estado de presença, o tempo se dissolve.
Horas parecem momentos. Você acessa o fluxo. E a partir desse fluxo, você pode saltar para outras linhas temporais sem esforço. Aqui está o paradoxo que ninguém fala. Para mudar seu futuro, você deve primeiro mudar o passado. Não reescrevendo a história, mas mudando sua relação vibracional com ela. Porque enquanto sua identidade está entrelaçada com a velha versão de si mesmo, aquela que foi machucada, abandonada, rejeitada, você continua se sintonizando no mesmo resultado. Mas no momento em que você entra em uma nova frequência emocional, seu efeito observador colapsa uma nova fatia de realidade. E nesse momento, o próprio passado se remodela. Não na sua memória, no seu campo. Agora, você pode estar pensando, mas eu me lembro do que aconteceu. É real. Claro, mas e se essa memória só parece sólida porque você tem alimentado ela com atenção? E se sua prova é apenas sua repetição neurológica criando um loop tão convincente que você esqueceu que é opcional? E se a cura não é sobre consertar o passado, mas escolher um novo? Isso não é pensamento positivo. É coerência quântica. É como a luz se comporta tanto como partícula quanto como onda até você observá-la. É como partículas entrelaçadas afetam uma a outra através do tempo e espaço. É como sua consciência, quando elevada além da percepção linear, se torna arquiteta do próprio tempo. A verdadeira pergunta não é posso escapar do tempo, mas qual versão do tempo estou colapsando agora? Porque o tempo não está fora de você. Não é um rio no qual você flutua. É um campo que você projeta. Você é o projetor, o filme e a tela. E cada pensamento, cada emoção, cada crença está escolhendo qual rolo de realidade reproduzir. E aqui está a peça que você ainda está perdendo, mas exploraremos isso em seguida. O campo quântico não vê o tempo do jeito que você vê. Na verdade, da perspectiva dele, o tempo já acabou. E tudo que você já desejou já está codificado em um quadro que está esperando pela sua frequência. Mas mais sobre isso daqui a pouco. Feche seus olhos por um momento e imagine isso. Você está flutuando no espaço, muito além da Terra, fora da atração gravitacional de qualquer planeta, qualquer estrela. Não há relógios, não há pôr do sol, não há tic-tac do seu relógio. Não há ontem ou amanhã. Apenas quietude, apenas agora. Mas não o agora ao qual você está acostumado. Este é um vasto presente multidimensional vivo com potencial infinito onde todos os resultados já existem. Isso não é ficção científica. Este é o campo quântico. Na nossa vida cotidiana, pensamos no tempo como linear porque vivemos em um cérebro que processa sequências. O sol nasce. Nós comemos. Nós dormimos. O passado parece uma história escrita em pedra. O futuro como uma esperança distante. Mas essa percepção não é uma verdade universal. É apenas o jeito que o sistema nervoso humano organiza a informação para sobreviver. No campo quântico, o tempo não é uma linha. É uma paisagem. Tudo acontece de uma vez. Cada resultado potencial, cada versão de você, cada reviravolta na sua história já existe simultaneamente em uma superposição de possibilidades. Vamos mais fundo. O campo quântico, como entendido por físicos como John Wheeler e David Bohm, não é apenas um mar de partículas. É um campo unificado de potencial inteligente, um reino além do espaço e tempo onde o passado e futuro não são pontos fixos mas coordenadas acessíveis de frequência. Neste campo, nada é sólido até ser observado. O ato de observação, ou mais precisamente, consciência consciente é o que colapsa essa sopa infinita de potencial em uma realidade tangível. O que significa que o futuro não está vindo, está esperando. E o passado não se foi. Ainda está vibrando no campo bem ao seu lado. Einstein chamou isso de ilusão do tempo. Ele disse que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. O que ele quis dizer é que da perspectiva do universo, o tempo não se move. Tudo simplesmente é. É apenas quando você entra em um corpo, em um cérebro, em identidade que o tempo começa a aparecer. Pense nisso assim. Sua consciência é como uma lanterna e o tempo é o feixe. Onde quer que você aponte seu foco, uma fatia de realidade se ilumina. Mas isso não significa que as outras fatias se foram. Elas apenas não estão atualmente iluminadas. O experimento da dupla fenda provou algo assustadoramente poderoso. Uma partícula se comporta como uma onda, como um campo de pura probabilidade até ser medida. No momento em que você a observa,
ela escolhe uma localização, um momento, um estado. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O ato de observação não apenas afeta o presente. Ele alcança o passado. Retrocausalidade, um fenômeno provado em experimentos quânticos de escolha retardada, mostra que uma decisão feita no presente pode influenciar como uma partícula se comportou no passado. Deixe isso afundar. Seu estado atual de consciência pode remodelar o que já aconteceu. Não apenas como você se lembra disso, mas o que foi. Então o que isso significa para você? Significa que você não está se movendo através do tempo. Você está selecionando quadros de um arquivo quântico como um rolo de filme com cada versão possível da sua vida já impressa. Amor, desgosto, abundância, fracasso, despertar, estagnação. Você é o projetor escolhendo qual quadro iluminar com sua consciência. E aqui está a chave. Você não precisa esperar que o tempo traga o que você deseja. Você precisa combinar com a frequência da versão de você que já tem isso. É aqui que a ciência encontra a alma. Porque combinar uma frequência não é um jogo mental. É uma mudança vibracional. Seus pensamentos, emoções, crenças e coerência energética são o dial de sintonia. Quando seu coração e cérebro estão em sincronia, um estado que neurocientistas chamam de coerência, você se torna um sinal claro no campo. E o campo responde refletindo a linha temporal que combina com aquela frequência. Neville Goddard falou dessa verdade atemporal quando disse: assuma o sentimento do desejo realizado. Porque no campo quântico, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, não em personalidade, mas em frequência. Se você sente falta, você se alinha com linhas temporais de mais falta. Se você sente paz, você ressoa com realidades onde a paz já governa sua vida. Isso não é mágica. Isso é mecânica. Vamos falar sobre seu cérebro. O neocórtex, que processa lógica e linguagem, é limitado pelo tempo. Mas o cérebro límbico, o centro emocional, não sabe a diferença entre passado, presente ou futuro. Quando você sente gratidão agora por um futuro que ainda não aconteceu, seu cérebro não espera para validá-lo. Ele colapsa a experiência no seu sistema nervoso, mudando sua biologia, sua química, seu campo eletromagnético. É por isso que a gratidão é tão poderosa na manifestação. Ela engana seu sistema para acreditar que o futuro é agora, e o campo responde de acordo. Você pode estar se perguntando: se todas as linhas temporais já existem, por que estou preso nesta? A resposta é simples, mas confrontante. Você tem escolhido inconscientemente através da sua atenção, suas crenças, suas emoções não resolvidas. Você tem colapsado a mesma versão de realidade de novo e de novo, pensando que era destino. Mas agora você sabe a verdade. Você pode recuar, ampliar a lente, e começar a colapsar um resultado diferente. Isso não é sobre escapar da sua vida atual. É sobre entrar na realidade maior que já está te rodeando. O campo quântico não está lá fora. Está aqui agora pulsando sob sua pele, respondendo a cada seu pensamento. O tempo neste campo não é uma esteira rolante. É um ponto de acesso vibracional. E você segura o código. Mas antes que você possa acessar novos futuros, você deve se desconectar das âncoras emocionais do seu passado. Você deve interromper os padrões que mantêm sua atenção presa ao familiar. Você deve se tornar consciente do que você está observando e por quê. Porque cada observação é uma escolha. Cada pensamento é uma chave. E cada emoção é um sinal para o campo. Agora você está começando a ver que o futuro não é algo que você espera. É algo no qual você se sintoniza. E a linha temporal onde tudo que você deseja já é real. Não está longe. Está apenas vibrando em uma frequência que você ainda não se lembrou completamente. Mas essa memória está começando a retornar. E no próximo capítulo, mostraremos como colapsar a versão do seu passado que tem te ancorado em limitação. E como sintonizar seu ser na versão de realidade que já conhece seu poder. Há uma versão de você que já está curada. Uma versão que já vive em fluxo, em abundância e paz profunda. Elas não estão no seu futuro distante. Elas não são apenas um sonho. Elas são reais agora mesmo, vibrando em uma linha temporal paralela. E a única coisa separando você delas é o sinal que você está enviando para o campo. Isso não é sobre fantasiar. Isso é sobre física. Salto quântico ou mudança de linha temporal não é algum truque metafísico.
É o resultado direto de entender como sua consciência interage com o campo de potencial infinito. Sua identidade, crenças, emoções e pensamentos. Estas não são decorações internas. Elas são alavancas. E o campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você transmite. Vamos desmantelar uma ilusão popular. A maioria das pessoas acredita que precisa mudar o mundo externo para viver uma vida melhor. Elas tentam consertar, perseguir ou rearranjar o externo, empregos, relacionamentos, dinheiro, esperando que algo lá fora desbloqueie um novo caminho. Mas isso é ao contrário porque em termos quânticos, o mundo externo não é a causa. É o efeito. Sua realidade não está acontecendo com você. Está colapsando de você. Pense na sua vida atual como um padrão de frequência, uma playlist de experiências nas quais você está constantemente se sintonizando. Se você continua transmitindo a mesma assinatura emocional, ressentimento, medo, dúvida, você continua colapsando as mesmas estações. Mesmo se você visualiza algo melhor, se sua frequência subjacente está enraizada no passado, o campo só vai ecoar isso de volta para você. É por isso que a mudança parece difícil. É por isso que a vida parece presa. Mas aqui está o avanço. Você não precisa esperar pela mudança. Você não precisa forçá-la. Você pode saltar agora mesmo para uma linha temporal onde a versão de você que já incorpora seu desejo existe. E para fazer isso, você deve colapsar o passado vibracional que tem mantido sua identidade refém. Vamos tornar isso prático. O cérebro não armazena tempo. Ele armazena padrões, circuitos neurológicos ligados a emoções. Toda vez que você relembra uma memória dolorosa, você não está revisitando um arquivo neutro. Você está reexperimentando a frequência daquela versão de você. Você está emocionalmente entrelaçado com uma linha temporal. Isso significa que o passado que você continua repassando não está apenas te assombrando. Está ancorando sua vibração atual. Então, como você colapsa isso? Primeiro, você para de alimentá-lo. Consciência é a chave. Quando você se torna o observador dos seus gatilhos emocionais em vez de reagir, você começa a se desenredar daquela versão de você. Seu sistema nervoso, uma vez viciado na química familiar de estresse ou culpa, começa a perder seu controle. Isso é neuroplasticidade. Isso é liberação quântica. Em seguida, você incorpora a versão de você que não carrega mais aquela dor. Não intelectualmente, energeticamente. Você se senta com seu corpo. Você respira no seu peito. Você pergunta, como eu me sentiria se aquela versão de mim não me definisse mais? Então você pratica esse sentimento. Não uma vez, não por um minuto, mas repetidamente, consistentemente, até que sua biologia comece a combinar com aquela frequência. Quanto mais tempo você passa no estado do novo você, mais a velha linha temporal começa a colapsar, porque você não está mais dando vida a ela através da sua observação. É por isso que a cura nunca é sobre consertar o passado. É sobre não ser mais a versão de você que foi moldada por ele. Porque no campo quântico, o que você para de observar cessa de existir, e o que você começa a incorporar se torna sua realidade. Aqui é onde fica bonito. Você pode criar micro-saltos todos os dias. Toda vez que você escolhe paz em vez de pânico, clareza em vez de confusão, presença em vez do velho padrão, você está colapsando uma velha versão de si mesmo e entrando em uma nova. Isso é um salto. E com o tempo esses saltos se acumulam. A lacuna de frequência entre onde você estava e onde você está se expande tão dramaticamente que parece uma vida diferente porque é. Joe Dispenza diz que mudar é pensar maior que seu ambiente. Mas ainda mais profundo que pensar para saltar linhas temporais, você deve sentir maior que sua história. Porque sentir é a linguagem do campo. Pensamento é o mapa, mas sentimento é o motor. E quando seu corpo de sentimento se alinha com o sinal do seu eu futuro, o GPS quântico recalibra instantaneamente. Neville Goddard chamou isso de viver no fim. Ele não quis dizer fantasiar sobre a vida dos seus sonhos. Ele quis dizer incorporar a frequência emocional dela como se já fosse verdade porque no campo já é. No momento em que você age como se já fosse aquela versão, não através de delírio, mas através de coerência profunda, você colapsa naquela linha temporal. A realidade não espera. Ela espelha. Mas não confunda ação com força. Isso não é sobre fazer mais. É sobre ser diferentemente.
Seu trabalho não é perseguir a nova linha temporal. Seu trabalho é combiná-la. A linha temporal é magnética. Ela atrai para você o que você é. E quando você para de performar o passado, você desbloqueia acesso a realidades que sua velha identidade nunca poderia perceber. Agora, aqui está a armadilha sutil. A velha linha temporal tentará te puxar de volta. Não porque é má, mas porque é familiar. Seu sistema nervoso pode ansiar pelo velho caos. Seu ego pode temer perder sua história. É por isso que saltar linhas temporais requer consciência, não perfeição. Você sentirá desconforto. Esse é um sinal de que você está deixando uma gaiola vibracional. Honre isso. Não resista a isso. Respire através disso. Seu novo eu está do outro lado dessa resistência. Então pergunte a si mesmo: quem estou pronto para parar de ser? Quais hábitos emocionais, padrões de pensamento, histórias estou disposto a liberar, não pela força, mas escolhendo um sinal mais alto? Porque o campo está ouvindo. Sempre esteve. Está apenas tocando a música que você tem transmitido, se você soubesse ou não. E a música do seu eu futuro já está tocando no fundo, sutil, magnética, esperando você cantar junto. Mas para ouvi-la completamente, você precisa ficar quieto o suficiente para sintonizar. E no próximo capítulo, você descobrirá como sua atenção, seu presente mais poderoso e subestimado, é o controle remoto que governa qual versão do tempo você colapsa no seu agora. E uma vez que você entenda isso, tudo muda. Há uma razão pela qual sua vida continua em loop. Uma razão pela qual os mesmos padrões, emoções e resultados parecem encontrar seu caminho de volta para sua experiência, não importa o quão duro você tenta se libertar. Não é karma. Não é má sorte. É a mecânica da observação. E é mais poderosa do que você já foi informado. Na mecânica quântica, há um princípio que despedaça tudo o que pensamos saber sobre realidade. O efeito observador. Partículas existem em uma superposição, um estado de potencial infinito até serem observadas. No momento em que a observação acontece, a onda colapsa em um resultado específico, não antes, não depois. O ato de atenção cria o evento. Agora imagine que seus pensamentos, emoções e expectativas são atos de observação constante. Isso significa que você não está apenas testemunhando sua realidade, você está selecionando-a. Sua atenção não é passiva. Ela é criativa. É a luz que colapsa linhas temporais em forma. E o campo, aquele mar quântico de potencial puro, é neutro. Ele não julga. Ele não corrige. Ele simplesmente reflete a qualidade do seu foco. Então, se você foca na falta, você colapsa a falta. Se você foca em estar preso, você colapsa mais do estar preso. E se você ousar focar na realidade que você quer com verdade emocional e coerência, o campo não tem escolha senão se organizar em torno disso. Vamos aterrar isso na experiência humana. A maioria das pessoas vive em um transe de repetição, não porque lhes falta poder, mas porque sua atenção está sequestrada. Traumas do passado, projeções no futuro, distração constante, tudo fragmenta o poder do observador. Sua energia está dispersa, sua presença diluída. E então a vida se torna um espelho de confusão, caos ou entorpecimento. Mas a verdade é que sua atenção é o controle remoto do tempo. Onde quer que você a aponte, a linha temporal responde. Isso não é metáfora. Isso é dinâmica de campo. Cada pensamento, especialmente quando carregado com emoção, envia um sinal mensurável para o campo quântico. O cérebro emite padrões elétricos. O coração emite ondas magnéticas. Juntos eles formam uma transmissão e essa transmissão instrui o campo sobre o que colapsar na sua experiência. É por isso que estar preso no passado parece tão pesado. Não é que o passado é real. É que você tem alimentado ele com observação constante. Toda vez que você conta a mesma história, sente o mesmo arrependimento, ou revive a mesma dor, você não está se lembrando. Você está reabrindo aquela linha temporal. E o campo ouve. Sempre ouve. Mas aqui está a mudança quântica. Uma vez que você redireciona sua atenção com intenção, o campo inteiro se reorienta, não gradualmente, instantaneamente. Não porque você forçou a mudança, mas porque você sintonizou sua consciência para um quadro diferente de possibilidade. Imagine sua atenção como um ponteiro laser. 1000 portas estão diante de você.
Você tem inconscientemente apontado para a porta número 4, aquela marcada falta, estagnação ou confusão. Mas agora você para. Você fica quieto. Você sente sua respiração. Você se reconecta ao observador. Não à identidade, mas à testemunha atrás dos pensamentos. E você aponta o feixe para a porta número 7, a linha temporal onde você já está livre, aterrado, poderoso, e conforme sua atenção se fixa, a porta se abre. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. Foco sem energia emocional é fraco. Você pode mentalmente dizer, eu quero ser livre. Mas se seu corpo emocional ainda está vibrando medo, você está enviando um sinal embaralhado. O campo responde à coerência, alinhamento entre pensamento e sentimento. É por isso que a atenção plena sozinha não é suficiente. Você deve sentir seu foco. Você deve se tornar o observador com coração. A neurociência apoia isso. Estudos sobre coerência coração-cérebro mostram que quando seus sistemas emocional e mental se sincronizam, seu corpo entra em um estado de alinhamento biológico. Nesse estado, você se torna um transmissor poderoso. Intuição se aguça. Estresse se dissolve. Você se torna energeticamente magnético e o campo que está sempre escaneando por sinais espelha de volta a linha temporal que combina com este estado elevado. É por isso que místicos antigos e cientistas modernos estão finalmente dizendo a mesma coisa. Presença é poder. Não apenas presença espiritual, consciência intencional. Quando você se torna consciente de onde sua atenção vai, você recupera a habilidade de mudar linhas temporais. Você para de reagir e você começa a selecionar. Mas aqui está uma verdade sutil. Recuperar sua atenção não é apenas sobre foco. É sobre soberania. Porque quando sua atenção é sua novamente, não sequestrada por medo, distração ou dor, você se torna intocável. Você para de colapsar linhas temporais do piloto automático ferido e começa a colapsá-las do alinhamento da alma. A pergunta não é se você está criando sua realidade. Você já está. A pergunta real é de qual nível de consciência você está criando. Porque se você observa do medo, você colapsa a limitação. Mas se você observa do amor, da claridade, do valor incorporado, o campo se abre como uma flor, florescendo com linhas temporais que você nem sabia que eram possíveis. Isso não é mágica. Isso é mecânica. Então respire agora mesmo. Desacelere. Sinta o peso do seu foco. Pergunte a si mesmo, qual linha temporal estou alimentando com minha atenção hoje? Por que essa escolha, enquanto aquele micro-momento de consciência é mais poderoso que meses de luta? E se você está pronto para colapsar a versão do tempo onde você está preso, repetindo, esperando, digite nos comentários, eu comando a linha temporal. Deixe isso ser seu primeiro sinal para o campo. Uma declaração de que você não está mais colapsando sua realidade do piloto automático. Você está aqui, desperto, observando com intenção. E no próximo capítulo, iremos ainda mais fundo. Porque uma vez que você entenda a mecânica da observação, a única coisa que resta é incorporar completamente a versão de você que já está vivendo na linha temporal que você deseja. E no momento em que você fizer isso, seu mundo mudará. Há uma razão pela qual você pode ver seu futuro desejado tão claramente. A vida que você anseia e a paz, a abundância, a liberdade não é uma fantasia. É uma memória do campo. Um eco vibracional de uma versão de você que já existe. Não algum dia. Agora, você não imagina seu eu mais elevado. Você se lembra dele. Mas aqui está o paradoxo. Aquela versão de você não é algo que você se torna com o tempo. É algo que você incorpora agora ou você nunca a experimenta. Porque no campo quântico, o tempo não traz mudança. Frequência traz. E sua frequência não é uma vibração abstrata flutuando no espaço. É um estado de ser, uma combinação dos seus pensamentos, emoções, crenças, química corporal e postura energética. O que significa que você está ou transmitindo o sinal do seu eu futuro ou você está se sintonizando em um loop do passado. Não há neutro. Vamos aterrar isso na ciência. Cada emoção que você sente cria uma cascata química no corpo. Cortisol quando você sente estresse, oxitocina quando você sente amor, adrenalina quando você sente ameaça. Esses químicos não são aleatórios. Eles são mensageiros. Eles carregam sinais que reforçam caminhos neurais específicos. E com o tempo,
aqueles caminhos se tornam traços de personalidade, identidades e eventualmente sua realidade. Se todos os dias você acorda e sente a mesma falta, pavor ou ansiedade, você não está apenas tendo uma manhã ruim. Você está inconscientemente transmitindo a mesma identidade, dizendo ao campo quântico: isso é quem eu sou. E o campo, sempre preciso, espelha de volta a linha temporal que combina. Isso não é punição, é precisão. Mas quando você escolhe interromper o hábito químico, quando você acorda e respira como alguém que já está livre, move como alguém que confia no desenrolar, pensa como alguém que já tem, o sinal muda. Sua biologia se reprograma. Seu campo eletromagnético muda. Você se torna um novo nó vibracional na matriz quântica. Neville Goddard disse: você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Porque o campo responde não à súplica, não ao esforço, mas à certeza incorporada, não à afirmação mental, mas alinhamento emocional. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer enfrentar. Enquanto você continuar esperando para se sentir diferente depois que algo mudar, você está preso em uma armadilha linear. Uma armadilha de causa e efeito. Mas no paradigma quântico, é invertido. Você deve sentir antes de ver. Você deve se tornar a causa. Sua incorporação é o sinal que dobra a realidade. Vamos tornar isso tangível. Você quer abundância. Pare de tentar consegui-la. Incorpore a versão de você que já vive do excesso. Como eles andam, falam, respiram? Quais escolhas eles fazem? O que eles não toleram mais? Você quer amor profundo? Não persiga-o. Incorpore a versão de você que já está segura, já está completa. Quais limites eles estabelecem? Que energia eles irradiam sem esforço? Você quer liderar, criar, expandir? Então entre na linha temporal onde você já é aquele criador. Não fingindo, se lembrando. Porque o campo não requer prova. Ele requer coerência. Isso não é delírio. Isso é programação neurológica. Quando você age como se por tempo suficiente, seu cérebro começa a se reconectar. Seu corpo começa a acreditar. Sua energia começa a se estabilizar. O subconsciente, que governa 95% do seu comportamento, começa a obedecer novas instruções. E então o campo reflete aquela nova frequência com precisão chocante. Mas aqui está a nuance. Incorporação não é uma performance. Não é sobre fingir. É sobre colapsar a lacuna entre quem você tem sido e quem você verdadeiramente é. É uma rendição à verdade já codificada na sua alma. É por isso que a incorporação é poderosa. Ela ultrapassa a mente e ativa a memória do seu futuro armazenada no seu coração. Joe Dispenza ensina que quando seu cérebro e coração estão em sincronia, seu corpo se torna o imã. Nesse estado de coerência, você não persegue resultados. Você os atrai sem esforço. Você não está forçando a vida. Você está fluindo com um campo que te reconhece porque você está finalmente transmitindo um sinal claro, estável. Mas a incorporação é desconfortável no início. Por quê? Porque o velho eu resistirá. Ele sussurrará dúvidas. Ele te tentará de volta ao familiar. Não porque é mau, mas porque está com medo. Seu sistema nervoso é viciado no conhecido, mesmo se o conhecido é dor. É por isso que a incorporação não é uma decisão única. É uma prática, uma devoção momento a momento. Toda vez que você sente o medo e escolhe fé, toda vez que você nota o padrão e escolhe presença, toda vez que você colapsa no agora em vez de esperar por depois, você salta quanticamente. Você entra na linha temporal onde seu futuro não é mais uma aspiração. É uma ativação. E aqui está o que ninguém te diz. Sua incorporação não apenas muda sua vida, ela muda o campo coletivo. Toda vez que você escolhe coerência, você facilita para outros fazerem o mesmo. Você emite um sinal para o campo morfogenético, um modelo de possibilidade no qual outros podem se sintonizar. Sua incorporação se torna um portal. E esse é o convite deste momento. Não continuar esperando, desejando, duvidando, mas começar a viver agora como se a realidade que você anseia já tivesse chegado porque chegou. Está esperando no campo, esperando por uma combinação de frequência, esperando por você. E no capítulo final, levaremos isso à sua conclusão completa. Porque se o tempo não é linear, se linhas temporais são reais e colapsáveis, se incorporação é seu superpoder,
Então o que isso significa para a maneira como você vive, cria e serve daqui em diante? A resposta pode te surpreender. Há um momento, sutil, poderoso, irreversível, quando um humano para de viver no tempo e começa a viver como frequência. É o momento em que você não pergunta mais, quando o meu futuro virá, e em vez disso declara, eu já estou vivendo isso. É o momento em que o tempo linear se dissolve e você desperta como um participante consciente em uma realidade multidimensional que tem esperado por você o tempo todo. Esse momento é agora. Você viu a ilusão pelo que ela é. Você puxou a cortina do teatro do tempo. A ideia de que passado e futuro são separados, que mudança requer esforço, que você está preso a uma linha temporal que você não escolheu. Mas a verdade tem sussurrado o tempo todo. O tempo não é uma estrada. É um espelho. E quando você muda internamente, a realidade deve seguir. Você não está correndo em direção ao seu futuro mais. Você está se tornando a versão de você que se lembra como colapsá-lo no agora. E você não está sozinho. Há uma mudança global acontecendo não em governos ou tecnologias, mas na própria consciência. Indivíduos por todo o mundo estão despertando do transe do tempo linear e entrando no campo como criadores não vítimas. Eles não estão mais pedindo permissão para mudar. Eles estão observando novas linhas temporais, incorporando novas frequências e assistindo suas realidades se transformarem de dentro para fora. Isso não é uma fantasia. Isso é um movimento. Um movimento de seres quânticos, pessoas como você, que estão se lembrando que sua atenção, sua incorporação e sua emoção são as alavancas da criação, que estão percebendo que cura não é um processo através do tempo. É uma mudança em identificação. Que o futuro não é uma meta a alcançar, mas um estado no qual se sintonizar. E que o tempo não é o governante da realidade. É seu servo. Agora, vamos ancorar essa verdade no seu corpo. Respire fundo. Feche seus olhos. Sinta seus pés no chão. A gravidade, o peso, a presença. Agora pergunte a si mesmo sem hesitação. Qual versão de mim já vive a vida que eu desejo? Sinta-os. Veja sua postura. Ouça seus pensamentos. Sinta sua frequência. Agora respire-os para dentro do seu corpo. Não com força, com rendição. Inspire o conhecimento deles. Expire sua resistência. De novo e de novo. Com cada respiração, o espaço entre você e ele se dissolve até não haver separação, porque nunca houve apenas a tensão separando você da frequência já codificada no seu campo. Esta é a essência da mudança de linha temporal. Não viagem no tempo, não escape, mas integração do você futuro no corpo presente. E conforme você se levanta deste momento, você é diferente sutilmente, completamente. Você colapsou a ideia de um dia e entrou na vibração do agora. Deste lugar, todas as escolhas mudam. Você não pergunta, o que eu deveria fazer? Você pergunta, o que esta versão de mim já escolhe? E quando você alinha suas ações com aquela resposta, o campo responde com precisão impressionante. Porque agora você não está forçando a realidade. Você está fluindo com uma harmônica superior de si mesmo. Se este vídeo despertou algo dentro de você, algo que você tinha esquecido ou ainda não sabia que existia, quero que faça algo agora, não por mim, por você. Deixe esta frase nos comentários: eu comando a linha temporal. Escreva para declarar ao campo, para ancorar em palavras, que você não está mais colapsando sua realidade no piloto automático, que não vai mais esperar que o tempo traga o que você já pode incorporar agora. E se você quer continuar nesta jornada, onde a física quântica encontra consciência, onde cada vídeo é uma chave para desbloquear realidades que sua velha identidade nem conseguia perceber, inscreva-se. Não por conteúdo, mas por transformação, porque aqui não há ilusões reconfortantes. Aqui é mecânica pura da realidade. Aperte o botão e ative o sino. Cada vídeo será mais um portal para você se lembrar de quem realmente é. E agora, quando você fechar este vídeo, não volte para a velha frequência. Caminhe como quem já vive na linha temporal desejada. Observe diferente. Sinta diferente. Incorpore diferente. Porque lembre-se, aquele que desperta para a verdade quântica nunca mais colapsa a mesma realidade. Até o próximo salto, ou até que você finalmente colapse a versão de você que sempre esteve esperando.